paz para todos. A paz, a paz. Momento da palavra. A família é o coração de Deus que está no altar. Hoje começamos uma nova campanha. Tivemos vitória na outra que fizemos. Contamos testemunhos e nessa vai ter também, em nome de Jesus. Independente de qual seja o seu propósito, a sua fé está em Cristo, vai ter resultados. E hoje nós com esse tema, no dia 30 de outubro, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo, lá em antes de nós ler, eu gostaria de fazer uma oração. Amém. Abaixe sua cabeça, por gentileza. Eu vou dar a passagem para você daqui a pouco. Senhor Deus, eterno Pai, toma à frente, Senhor. Que não seja nada de mim mesmo, mas me coloco como instrumento nas tuas mãos, como tua serva. Deus, me capacita, usa os meus lábios, Senhor. Toma à frente, Espírito Santo. Que haja libertação, transformação, que nós venhamos entender o que o Senhor quer falar com cada um de nós. Faz a tua obra, Senhor. O Senhor tem toda a liberdade neste culto, porque tudo é para o Senhor. A honra, a glória, a exaltação, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Abre em Josué 24. Vocês estão bem? Sim. Quem está bem, diga amém. Amém. Glórias. Josué 24, versículo 15. Vamos ler no 14? Em diante. Josué, o que, pastor? 24. Vamos ler do versículo 14. Amém. Obrigada. Diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, as quais serviram os vossos pais dalém do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Vamos para o 14. Vamos para o 15, quer dizer. Diz assim: porque se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir, ou aos deuses, ao quem serviu aos vossos pais, que estava dele no Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujo a terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muitas das vezes nós vamos em cultos ou louvores, sempre fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas hoje a gente vai falar sobre isso no profundo. Porque para nossa família estar realmente, eu e minha casa serviremos ao Senhor, primeiro, nós temos que estar bem. Quem não está bem, não vai ter como ajudar o outro. Quem concorda? Aí, depois, tem pessoas que ela quer cuidar de todo mundo fora, mas dentro de casa não tem ajudado. Não tem sido uma auxiliar. Não tem sido uma boa esposa. Quem está entendendo? Então nós temos que fazer a nossa parte de levar a nossa família a ter uma fé para vir para o altar. O altar é só isso aqui? Não é lei, é um altar espiritual. É ter salvação, liberta, ser transformada a mente delas. E para isso, precisamos que nós
venha se posicionar. Como é que eu vou se me posicionar? Sendo melhor? Sendo perfeito? Não. Fazendo a sua parte como servo e serva de Deus. Por exemplo, no culto de família, você está fazendo a sua parte de estar vindo aqui buscar por Ele. Mas, primeiro, quando o seu foco tem que ser isso. A estar agradando a Deus e saber que Ele está se agradando de você. O que está no seu coração? O que está no coração da sua família? Você não vai saber o que está no coração da sua família, mas você sabe o que está no teu coração. Você precisa saber que quando você diz, eu e minha casa serviremos o Senhor, ali Josué estava passando pelo momento deles. As pessoas acham que eu e minha casa serviremos o Senhor é só estar numa faixa, é só estar num caminhão. Não, é usar a fé. É pai usar a sua autoridade de pai, mãe usar a autoridade de mãe, vó usar a autoridade de vó. Cada um fazer seus papéis, mas amando, corrigindo. O problema muitos dentro dos lares tem ocorrido porque mãe, muitas das vezes pai, não está dizendo não para os filhos. Está dando muita liberdade. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E pelo fato de você dar muita liberdade, quando você vai chegar a um certo limite, ou o tempo, você vai perder a sua autoridade. Quando você falar, ele vai levantar a voz. Ele vai ou ela não vai dar credibilidade ao que você está dizendo. Porque você deixou muito o quê? Muito solto. Então, quando nós temos essa autoridade, por exemplo, a autoridade não é gritar. A autoridade, eu falo por mim. Quando meu pai chegava em casa, eu já sabia que ele queria todo mundo em casa. E se eu tinha ido fazer uma missão para a minha mãe, e cheguei um pouquinho, 5 minutos depois dele, ele chegou primeiro do que eu já ficava já. Mas ele minha mãe já chegava, ela já chegava a ele e falava, ela foi resolver um assunto. Mas ela não estava na rua, não. Mas ali o coração já ficava o quê? Porque o que o meu pai vai pensar? Ele vai achar que eu estava na rua. Mas eu não estava na rua, não era de ficar em rua. Na verdade, todos nós lá foi criado dentro de casa. Nossa amizade era junto com eles, brincar com eles, fazer tarefa com eles, limpar. Eu tinha um quintal grande. Nosso convívio era um com o outro. Eu não tinha essa de ficar sumindo pela rua afora, dar perdido. Hoje as coisas estão muito diferentes, não é? Mas será que é o tempo que mudou ou foi os papéis que mudaram? Acredito que foi a cabeça de muitos pais. Não vou dar não pro meu filho não, porque ele vai ficar triste, chateado, mas às vezes é necessário botar de castigo, às vezes é necessário dar um abraço, necessário às vezes falar eu te amo. Você é importante. Não só reprimir ou falar duro. Seu filho não tem que ter medo de você. Quem está entendendo? Ele tem que ter respeito. Seja mãe, seja pai. Mas eu achava que era medo. Mas eu descobri que eu não tinha medo do meu pai. O respeito era tão grande. Sabe por que eu falo que eu não tinha medo do meu pai? Que quando ele bebia, eu ia lá e falava a verdade para ele. Quando ele estava bom, eu falava também. Pai, o senhor está errado, pai. Que exemplo o senhor está dando? O senhor querer corrigir e falar, o senhor precisa ser o pai mais presente. O pai que esteja mais próximo. Quando meu pai não bebia, ele falava nada, era quietinho. Mas quando bebia, toda a alegria estava com ele. Ele era contente demais. Mas
Nós, para ter eu e minha casa servir ao Senhor, precisa de sacrifício, precisa de buscar, precisa ter um propósito, precisa a gente renunciar, precisa às vezes nós saber lidar. Eu peço a Deus muitas das vezes para dar sabedoria, não só para lidar com a minha família, mas com cada um de vocês. Sua família é importante para vocês? Deus vai ver hoje. O Espírito Santo vai ver hoje a importância que cada um de nós dá à nossa família. Não é só de boca, mas é de quê? Resultados, comprovando, entrega. Nem sempre você vai ter um sim. Nem sempre você também vai ter um não. Mas nós temos que saber ter equilíbrio. Nós temos que saber. Cada um de nós temos que fazer essa pergunta. Você é mãe? Tenho sido uma boa mãe? Deus, me mostra se eu tenho sido uma boa mãe. Tenho sido uma boa avó? Me mostra. Fala comigo. Ele fala, gente, com todos nós. Independente do seu credo religioso, ele fala. Será que eu não estou pegando meio pesado? Como pai, como filho, como irmão. Se coloca no lugar dele. Você vai entender melhor. Muitas das vezes não é só fé, não. Às vezes as nossas atitudes têm que mudar também. Quem está entendendo? Amém? Amém. As atitudes também precisam muitas das vezes mudar. Eu falo isso por causa de mim mesmo. Eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. Às vezes eu acho que é muito fácil, né? Mas não é. E eu falo porque eu estou aqui do lado do meu esposo e ele me conhece muito bem. Quando eu não gosto de certas situações, eu vou chegar a você na hora certa. Mas eu não vou ficar expondo, não vou ficar falando, reclamando. Não. Quem já cheguei, já conversei face a face com você? Alguém aqui já teve um atendimento? Foi bom? Na hora dói, né? Mas depois faz o quê? Jesus cura. Cura ou não cura? Cura. É um tratamento do Espírito Santo. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Abre lá a sua Bíblia. Vou sair agora de Josué. Só foi para abrir a visão de vocês. Eu gostaria que vocês colocassem lá na passagem de Gênesis 2:18. Leia o versículo 18, vai até o 20, por gentileza. O Jonathan, por favor. Irmão Jonathan. Pode começar? Pode, sim, senhor. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele.
continuar até o 24. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão e disse: Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará ao varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Amém. Boa noite a todos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o valor da sua família para você? Que valor tem a sua família para você? Você acha que só sentar aí é o suficiente para você salvar sua família? Fazer uma oraçãozinha de alguns minutos. Você acha que isso é suficiente? Não. Você sabia que o Espírito Santo ele tem tudo a ver com o relacionamento da família? Você acha que quem é que traz a harmonia dentro de um lar? É você? É seu dinheiro? É quem? Espírito Santo. E se você não tem relacionamento com ele? E se você não tem um relacionamento com ele? Como é que você vai ter harmonia? Você sabia que a cruz representa uma reconciliação? A cruz representa a reconciliação. Deus é família. Ele é família com quem? Com você? Ele é família com quem, pessoal? Com o silêncio? Ele é família com o Filho e o Espírito Santo. Os anjos é o que de Deus? Família? Seres ministradores de Cristo. Criaturas de Deus. Para ser família precisa ser filhos. É muito bom você vir em uma reunião de quinta-feira, orar pela sua família, porque está tendo problema. Mas a oração, ela vai amenizar os problemas. Ela vai amenizar. Você precisa de uma força maior para que a sua família viva bem. Você precisa de uma força maior. Quem é que estava guardando Jesus quando ele nasceu? Era o próprio Espírito Santo. Se você não tiver um relacionamento com o Espírito Santo, você só vai ter direito de algumas bênçãozinhas. Você tem que ser a própria bênção quando você se faz filho de Deus. Você se considera um filho de Deus?
os filhos de Deus, ele tem um selo. Ele tem um DNA. Você, quando nasce do teu pai e da tua mãe, você adquire o que dele? Um DNA. E a única maneira de você ter o DNA de Deus no Espírito é quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo. Altar quer dizer o quê? Sacrifício. O altar não é um lugar somente alto. O altar é um lugar de sacrifício. É onde você derrama as suas necessidades para que Deus possa fazer o que tem que ser feito. Quais são as necessidades que você está derramando? Qual é o valor que a sua família tem para você? Qual é o valor? Realmente você está aqui lutando pela sua família? Será que você está lutando pela sua família mesmo? Ou será que é você que está precisando de salvação? Antes de eu querer salvar alguém, eu preciso ser o quê? Salvo. E para que eu possa ser salvo, eu preciso reconhecer que preciso de salvação. Se você reconhecer que você já está bem, não precisa de nada, Deus não pode fazer nada na sua vida. Eu poderia bajular você, enganar você, dizer que vocês estão o máximo, porque vieram em uma chuva. Mas esse não é o sacrifício. Esse não é o sacrifício. O relacionamento família tem tudo a ver com o Espírito Santo. É Ele que vai te dar calmaria, entendimento, paciência, domínio próprio, controle emocional. Você acha que Deus ele vai fazer um milagre simplesmente porque eu vim uma vez na igreja buscar pela minha família? Pergunta a pastora Rose quanto tempo que ela luta pela família dela. Só por mim foram 20 anos que ela lutou por mim. E eu já sendo filho de Deus. A Bíblia diz que aquele que não tem o seu espírito, esse tal não é dele. Quem tem o Espírito de Deus é obediente, tem caráter. Ele pode passar por uns processos de conversão, mas o Espírito Santo vai modelando ele dia a dia. Está tudo conectado, pessoal. Está tudo conectado. Olha só o que está escrito aqui. Ó. A relação família com o Espírito Santo pode ser entendida de várias maneiras, especialmente dentro do contexto religioso e espiritual. Primeiro, presença do Espírito Santo na família. O Espírito Santo é muitas vezes visto como uma presença divina que guia e apoia as famílias. Você vê? É Ele que guia. É Ele que guia ela para cuidar da família dela. Você vê? Olha o poder que Deus deu para esta mulher.
cuidar da família dela e ainda cuidar de você. Ouvir você, ouvir seus queixumes, suas reclamações, suas lamúrias, e ainda tem que ter força para cuidar dela. Qual é o valor que você dá pela sua família? Que valor tem a sua família para você? Você tem certeza que você está disposto a lutar pela sua família? Você que está me acompanhando aí do outro lado, que diz que ama a sua família. Amar quer dizer, eu não busco o meu próprio interesse, eu busco o interesse dos meus. Isso é. Você ama a sua família mesmo? Tem certeza? Não é uma dúvida. É para você o quê? Você tem que pensar. Que às vezes as pessoas estão vindo às igrejas religiosamente, mas não estão acontecendo nada. Não há transformação. Não há transformação. Para haver uma transformação na minha família, primeiro tem que ter uma transformação dentro de mim. Eu que tenho que mudar. É eu que tenho que mudar. Eu lembro, pastora Rose, vocês que estão presentes, vocês que estão online, eu tinha um problema com a minha mãe, pastora Rose. A minha mãe, ela tinha o poder de mexer com as minhas emoções. Ela me irritava de uma tal maneira que me tirava do sério. Só que o Espírito Santo, ele usou a pastora Rose uma vez para me dar uma direção. Porque muitas das vezes você já até leu a direção na Bíblia, mas quando tem uma explicação vivida, se torna mais poderosa. E ela me orientou como deveria me proceder. Olha, foi batata. Dava até para fazer um purê. Eu comecei a fazer conforme ela me orientou. E eu fui fazendo. No início não deu certo, depois não deu certo. Aí depois eu consegui acertar o ponto. A minha mãe já não tinha mais poder para poder inflamar as minhas emoções. E ali eu consegui vencer a minha mãe. Não é verdade? Não. Eu venci as minhas emoções, os meus sentimentos. Eu tinha um problema com a minha mãe. E esse problema, ele veio de uma ordem na infância. Que a minha mãe, ela dava mais atenção para o meu irmão do que para mim. Então eu achava que minha mãe não me amava. Mas só que minha mãe viu em mim o que eu não tinha visto. Era uma estrutura mais forte. E geralmente você é apegado, você que é um pai, como a mãe, é apegado ao filho mais frágil que tem. Você sempre está querendo protegê-lo, querendo guardá-lo dos problemas do mundo. E ali gerou em mim esses traumas, esses problemas. E veio o Espírito Santo e auxiliou nesta transformação. E assim eu consegui êxito. Para a honra e glória do Senhor Jesus, minha mãe, antes de morrer, ela viu um testemunho vivo em nós. Aleluia. Ela
ela aceitou o Cristo que nós pregávamos e pregamos até hoje. Ela mandou chamá-la, minha esposa, e pediu perdão. E a minha esposa pegou uma garrafinha com água, uma tampinha, e batizou-a com a água, o batismo nas águas. O Covid não conseguiu matar minha mãe. Injeção, como é o nome daquilo? De antibiótico não conseguiu matar ela. Uma infecção que deu no braço dela, que apodreceu, não matou ela. Mas Jesus deu tempo para ela poder o quê? Se arrepender. Antes de você querer sua família transformada, quem tem que se transformar é você. É você que precisa de transformação. Às vezes a gente quer mudar todos de dentro da nossa casa. Mas o maior problema, muitas das vezes, é nós mesmos. Se você não reconhecer que você precisa de ajuda, de um tratamento, você não vai mudar a vida de ninguém. O problema está dentro de você. O problema, muitas das vezes, é você. Que isso, pastor? Eu vim aqui para receber uma palavra de amor. Eu estou te amando, falando a verdade para você. Se você fazer um diagnóstico, você vai ver que você precisa de nascer de novo. Aqui, é aqui. É aqui. Se você não mudar a maneira de pensar, você vai continuar com a mesma família que está. Com problema, bebida, droga. Você viu lá? Na cidade? Você acha que a mãe não falou? Você acha que a mãe não orientou? Mas eles não quiseram mudar. E não adianta. Depois que a morte vem, não adianta mandar mensagem, vem me salvar. Não. Vem me tirar daqui. Você escolheu o caminho. Foi por isso que eu falei para vocês. Eu quero ver qual é o valor que tem sua família para você. Você quer que seu filho muda? Sua neta muda? Seu marido muda? Mude você. Mude você. É nós que precisa mudar. Quando você entende isso, você passa a ter uma direção. Você passa a ter inteligência. Porque tem gente que não vai mudar. Bote isso na sua cabeça. Tem gente que não vai mudar porque ela não quer o quê? Mudar. Ela não, dentro dela ela diz, eu não preciso de mudar. Eu não preciso de mudar. Quem tem que mudar é o meu pai. Quem tem que mudar é minha mulher. Quem tem que mudar é os meus filhos. A mudança primeiro acontece em você. Para poder, você estava lendo sobre o primeiro Adão, não estava? Para poder você voltar à sua origem, você tem que
aceitar o quê? O segundo Adão. O segundo Adão é quem? É o Senhor Jesus. O primeiro Adão, ele quebrou o círculo espiritual, aonde havia uma conexão contínua com Cristo, com Deus, com a eternidade. Quando o primeiro Adão quebrou esse vínculo com a eternidade, precisou o segundo Adão vir. E não tinha jeito. Ele não podia vir em espírito. Ele tinha que vir em forma de homem. Porque Adão caiu como homem. E ele conseguiu restaurar esta conexão. É essa conexão que está faltando na sua família. É essa família, bota na tua cabeça, tá? Vou te ensinar uma coisa. Família não é a parentela. Já está escrito, já está falando o quê? Parentela. Família é o que está sobre as suas asas, debaixo do teu teto. Você tem autoridade sobre estes que está debaixo do seu teto. Não está debaixo do seu teto é porque ele já o quê? Já o quê, pessoal? Eles voaram. Eles têm dependência própria. Mas enquanto está debaixo do seu teto, depende que você faz uma comida, depende que você compre uma roupa. É ou não é? É assim que funciona. É assim que funciona. Porque às vezes você quer lutar por tudo e por todos. Mas você já se salvou? Você já se salvou? Você quer salvar a Deus e o mundo. Mas e você? E você, meu amigo? Eu não ia nem subir. E você? Hoje é a primeira quinta-feira. Você tem quantas quinta-feiras para trabalhar? 5 quinta-feiras com hoje. Se você conseguir mudar a sua maneira de pensar, pode ter certeza que a sua família ela vai começar a te observar. E você vai ter êxito. Aí diz assim, ó. Na tradição cristã, acredita-se que ele está presente em cada lar, ajudando a fortalecer os laços familiares. Quem? O Espírito Santo. Você tem um relacionamento com o Espírito Santo? Lê a Bíblia que você vai ver. Lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse que você vai ver o Espírito Santo operando em cada detalhe. Em cada detalhe. É Ele que une a família. Eu não vou te enganar. É Ele. Se você não se relacionar com Ele, você está perdendo tempo. Você vai conseguir um milagrezinho e um probleminha. Um milagrezinho e um probleminha. Você sabe por causa de que muitas pessoas não gostam do meu discurso? Porque ele é real. Ele não te agrada. Ele arrebenta com teu ego. E tu sai daqui reclamando. Pô, mas também não é assim não, pô. Pô, a pastora Rose que era pra estar pregando, pô. A pastora Rose é doce. Doce. Doce sou eu. Você não conhece. Doce sou eu. Não tem doce no Evangelho, meu amigo. O Evangelho não é para te confortar. O Evangelho é para te confrontar. Porque nós caímos. Nós nascemos em pecado.
quando nos concebeu a nossa mãe. E se nós não nos revestirmos do novo homem, eu vou estar te enganando. Vir para a igreja não significa que você é de Deus. Vir para a igreja, você tem que tomar uma atitude. Você tem que ter uma decisão. Você sabia que temos pouco tempo? Enquanto você está preocupado com a arrumação de casa, o globalismo está avançando para poder escravizar a humanidade. A humanidade já é escravizada, mas vai ser uma escravização mais clara. Jesus está voltando, meu amigo. Jesus está voltando. É muito bom louvar, é muito bom pregar, mas é muito bom você viver o que prega. Diz assim, ó, a união e o amor. O Espírito Santo promove a unidade e o amor entre os membros da família. O que você leu em Gênesis? Gênesis tinha o quê? Unidade. Os três andavam juntos. Deus, Adão e Eva. O quarto estava só à espreita, observando. O quarto é aquela voz que diz assim, também não é assim. Não é desse jeito. Quem está falando para você é um casal que tem uma experiência. Não é uma experiência de um dia, 2 dias. 64 anos, 64 anos de experiência junto. É uma boa bagatela de informação e vivência, né? E de casamento, 26 anos vai fazer. Já passamos pela borda de prata. É resistência. Borda de prata não, cristal. É resistência. É aqui, pessoal. Você está dando muito mais ouvido aqui. Quando você começar a trabalhar com a mente não é mentir não, tá? A mente é o espírito, é a fé. A fé não é um algo emocional, a fé é um algo daqui, da mente, da inteligência. Para poder você obter o milagre, você vai ter que engolir sapo. Vai ter que estar em silêncio. Muitas das vezes quando você querer falar. Você vai ser humilhado e ainda vai ter que aceitar. Isso é família, pessoal. A família, ela é o nosso maior legado. Isso até me ajudou, que me fez falar mais baixo, né? Você já se ligou? Eu arrebentava isso aqui tá me controlando, cara. Não pode. A família é o nosso maior legado. Você vendo?
sendo adestrado pelo microfone. Quando se quer mudar, se muda. A família é nosso maior legado. Satanás, ele vai querer destruir sua família. Não brinque, porque ele sabe como trabalhar. Ao desespero. Quem viu o videozinho que eu botei da mãe? Eu avisei você, eu avisei você. Às vezes a sua resposta está em um vídeo daquele e você ignora. Porque não é do seu interesse. Eu nunca vou botar nada que vai massagear teu ego. Você nunca vai me ouvir aqui massageando o seu ego. Eu vou ensinar você a lutar. A pastora Rose não vai massagear o seu ego. Por mais que ela tenha uma voz doce, mas ela vai falar. Porque nós fica entre a cruz e o julgamento. Se nós não te falar o que Deus quer que nós falamos, vai chegar o grande dia, ele vai falar: por que tu não falou? Por que você não falou a verdade para eles? É assim que funciona a luta pela família. Você pode colocar suas fotos aqui, que eu não estou vendo nenhuma. Você pode colocar aqui a roupa do seu familiar. Mas se você não colocar no altar a sua vontade, não adianta nada. A pastora Rose, ela vai falar para você agora como é que funciona para vencer. Ela tem o antídoto. O antídoto está aqui. Mas quando tem uma experiência vivida, se torna mais fácil, não é verdade? Você lê a Bíblia todos os dias, mas não aprendeu. É por isso que você está sentadinha aí para poder o quê? Ouvir. Ela é uma leoa que cuida da prole dela com garra. Deus deu esse talento para ela. E ainda ela ajuda outras pessoas. Você quer ver sua família na presença de Deus? Cuide de pessoas com um pouquinho que você tem. Você não precisa ter uma cultura elevada. Você não precisa ser o mestre dos magos. Basta você ter vontade de querer ajudar pessoas. Quer que sua família seja cuidada? Cuide de outras pessoas. Cuide. Quer que seu filho seja cuidado? Cuide do filho de outra pessoa. Você vai ver o resultado. Enquanto eu focava o meu filho, eu não tinha êxito. Enquanto eu olhava para os problemas, os erros do meu filho, eu não tinha êxito. Quando eu aprendi a olhar de uma outra maneira, e ele aprendeu a olhar para mim de uma outra maneira, nós teve êxito. Dentro dele só tinha raiva. Hoje ele aprendeu a lidar com o pai dele. Será que isso foi fruto da minha disposição?
tinha uma força maior por trás, que era o Espírito Santo, através da pastora Rose, dando diretrizes, dando regras, dando ensino. Ela vai falar um pouco para você. E eu te aconselho a praticar, não somente o quê? Amém? Que Deus abençoe a todos. Então, quando a gente quer mudanças, o pastor já deixou claro aqui, mas a primeira coisa que eu comecei a... a primeira atitude minha foi essa. Eu não consigo sozinha. Eu consigo ajudar minha família, o Espírito Santo me ajudando primeiro. E eu não vou desistir. Perseverança. É fácil? Porque pessoas diferentes, cabeças diferentes, sentimentos diferentes, emoções diferentes. Ele não é igual a mim, eu não sou igual a ele. Ismael também não é igual a ele. Cada um uma cabeça diferente, cada um uma forma de ser. Igual na sua casa, todo mundo são iguais? Não. São? Não. Totalmente o quê? Diferente. Diferentes. Então, quando a gente pensa que não está aguentando mais, porque se em 20 anos, eu acredito que Deus permitiu ir até os 20 anos, porque se eu tivesse nos 10 anos e falava, Senhor, mas até então eu ia deixando, e chegou um momento que eu falei, Senhor, basta, me dá uma direção para mim poder ter êxito, porque estou cansada, já estava cansada já, mas não de desistir, de não saber como lidar todo dia com as mesmas situações, os mesmos problemas. Porque problema, gente, está em toda casa. Quem está entendendo? Ah, não, sou cristão. Não, vai ter batalhas. Porque, na verdade, a vida de um cristão, ele passa lutas. Só muda. De problema vira luta. De luta vira... Para outros é problemas. Quem está entendendo? Mas tem. Quando eu cheguei ao momento de falar assim, Senhor, eu preciso de algo que venha vir, não da igreja que eu estou, ou eu vou, ou que eu estou fazendo. Algo diferente, que eu nunca fiz. E que ele venha aceitar. Mas não fazia nem ideia o que Deus ia fazer. Aí foi onde veio o convite. Veio a chamar a gente, igual hoje. Vocês estão vindo com o convite do Espírito Santo para lutar pela sua família. A oportunidade que Deus está dando para vocês hoje, talvez ainda não foi para outras pessoas. Eu peguei essa oportunidade com unhas e dentes e fui. Mas foi fácil chegar lá? Nada. No primeiro dia, já foi batalha no meio da rua mesmo. Deixava falando. E deixava falando. E eu ia andando, não debochava. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Quando chegamos lá, foi aonde, mas Deus me deu uma estratégia. Que é a estratégia do Espírito Santo que Ele te dá. Deus me deu uma estratégia de dizer para ele que ele ia aprender mais, para ensinar mais. Ia ser o tal, ia ser um professor. Aí chegou lá, o convite foi para Casados para Sempre. Aí ele descobriu que ele não era professor. Ele descobriu que ele tinha que ser aluno, de sentar e ouvir. Muitas vezes nós temos que ser humildes, gente. Ele descobriu que ele
tinha uma esposa do lado dele, né, amor? Mas não estava 100%. E as perguntas, e a aula, no primeiro, no segundo já foi rasgado. Então nós temos que fazer algo diferente. Quanto mais tempo passa, fica tardado às vezes as suas respostas, porque você fica, estou esperando no Senhor. Não espera, avança. Mas eu estou esperando. Eu fiquei nessa espera, foi 20 anos, pessoal. Não tem tempo para isso não, tem? Tem? Acredito que não. O momento de vocês agora, já que eu passei, não é necessário vocês passarem. A primeira atitude de um homem de Deus, uma mulher de Deus, é usar a fé com sabedoria. Discutir, bater boca não resolve. Tem que ter o quê? Diálogo. Diálogo é uma coisa, né? Quem concorda? Diálogo é uma coisa. Briga e discórdia dentro de casa é outra. Você sabe o que o diabo tem feito nos lares? Tirado o diálogo do casal. Não tem tempo. Não tenho tempo para meus filhos. Não tenho tempo para minha esposa. Não tenho tempo para o meu esposo. A vida é essa. Trabalho. E chega um momento que você vai ver e fica exausto. Como o testemunho é grande, eu vou contando aos pedacinhos. Amém, pessoal? Cada quinta-feira eu vou contar um pedacinho para vocês. Das minhas experiências. Se assim vocês quiserem ouvir. Mas eu sei que vai ajudar muita família. Tudo na vida precisa de você querer. Quem quer colocar a família no altar? Quem já colocou a família no altar? Quem vai pagar o preço? Quem vai passar pelo processo? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E até aqui termina a pregação. Bate palma para Jesus.